Eu sempre fui, desde os 11 anos, fui chamado de velho. Por quê? Não sei, porque eu me lembro na escola, não sei se é que eu falava coisas que a molecada achava que estava acima da idade, então começaram a me chamar velho, velho, velho. Fui para o exército, o pessoal não sabia falar pavese. E a turma da raça dela lá do Nordeste, pavese, pai velho, e voltei a ser velho. O pavês virou pai velho. Fui para a televisão. Oh, você está parecendo um velho. Eu falei, eu sou. Sempre fui. Velho, E aí fiquei velho. E me acostumei. Não é velho, é velho. 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 Que nem se fala, inclusive, em Minas, né? Velho. Ô, velho. Muita gente não me conhece pelo nome, assim. Eu velho. O velho. Mas vamos lá. Bom, tio Ronaldo. Vou chamar de tio Ronaldo, né? Bairro, como quiser. Poços de Caldas. Bonito nome, né? Poços de Caldas. Poços de Caldas da rainha. Né? Porque lá tinha as caldas. Tinha, não tem, né? Tem as caldas. E por que enaltecer tanto Minas Gerais? Porque, né? Porque, menino, ali é meu útero. Você não esquece o útero. Por mais que você queira, o útero permanece. E à medida que você vai envelhecendo, ele vai ficando mais saudoso. Não é mesmo? É mesmo? Então, eu tenho como princípio o seguinte. Minas, para mim, é minha mãe. Brasil é o meu pai. E desse útero saiu muita gente boa. Pô, imagina você, eu sou o menos ilustre de todos. Modéstia. Sim, dei a contribuição de Minas para São Paulo, né? Isso aqui foi feito, pelo menos saberá, né? Que foi feito tudo pro mineiro mesmo. No cinema, muito bem. Então vou falar da seguinte maneira. Um pouco antes de 50, 48, quase não existia cinema nacional, a não ser Atlântida, que fazia aquelas chanchadas, aquelas coisas que dava continuidade a um cinema que já houve no anterior, principalmente Humberto Mauro, que deu lição de cinema lá em Cataguases. Aí havia algum trabalho esparso pelo Brasil. Eu digo Humberto Mauro, tinha o Mário daquele filme que ficou famosíssimo, Limite, entende? Bom, pipocava cinema na beirada. Campinas, por exemplo, eu não sei se ainda tenho até hoje. Campinas foi um dos lugares que foi um dos primeiros a fazer cinema. Dizem que foi o primeiro lugar a ser feito um filme em 35mm. Aí eu não tenho certeza, mas fizeram uma obra que depois foi seguida, o Guarani, que eu tenho até, não sei se eu vou achar, a lista dos atores, quem interpretou o Guarani, entende? Isso foi na década? Isso, 30, né? Deve ser 35, por aí. Eu não sei bem. Bom, aí nós já teríamos que parar para ver o que acontecia. Houve vários lugares, como eu estou te dizendo, que de vez em quando um cara passava a mão numa câmera e fazia cinema. Muitas vezes o cinema não era falado, mudo, ficava mais fácil, né? Daí passou um tempo bastante grande, no sentido de o Brasil ficar sem cinema, e além do Rio, que o Rio permanecia com os filminhos deles, né? Que deixaram vivo o cinema sem que ele morresse, né? Que eram filmes feitos, principalmente antecipando o carnaval, onde lançava as músicas carnavalescas e que usava todos os humoristas, né? Os Carlitos, Diogo Otelo,
Era aquela turma de sempre, né? Que fazia e que dava uma bilheteria incrível, né? Eles vendiam, soltavam o filme mais ou menos em novembro para a turma aprender as músicas que eram lançadas. As marchinhas. As marchinhas, tudo aquilo. Bom, saindo daí, aí houve um período, o Rio estacionou, estagnou nesse tipo de filme. Acontece que em São Paulo nós tínhamos um lugar que nos reuníamos, que o Assis Chateaubriand nos deu, que a gente era interessado em cinema e tinha um clube de debates de cinema. Que ficava onde em São Paulo? No próprio prédio do Museu de Arte que ele cedeu para nós, o auditório. Cedeu para nós, fazermos o que vem a ser chamado Centro de Estudos Cinematográficos, depois, que era debates. Então, várias pessoas importantes do cinema, principalmente da crítica, começaram ali, entende? Naquele debate. E vai que vai, e o Assis Chateaubriand sempre dando força pra gente, certo? Chega uma hora, nós falamos, vamos convidar para que nosso clube, nosso centro de estudo cinematográfico tenha uma importância maior, vamos convidar um cineasta de peso para nós, para que venha aqui, o Chateaubriand pagaria, já, né? Custearia. Para que envolvesse São Paulo num clima já mais adiantado de um estudo de cinema que vai além do que o Rio fazia. Entende? Dentro desse movimento. Chegou nessa época, então nós pensamos, fomos buscar, eu digo nós, porque era toda uma turma que seu nome de quem fazia parte do centro, de gente muito interessante. Veio depois da gente consultar, nós elegemos o Georges-Henri Clouzot, que tinha acabado de fazer Salário do Medo, entende? E casado com uma brasileira chamada Vera Amado, que é irmã do Jorge Amado, entende? Ele era casado com a Vera Amado. Quando começou a possibilidade de estagiar, que era uma espécie de formação de cineastas que pudessem tocar, que nem sempre poderiam trazer técnicos estrangeiros, porque a nossa intenção também era nós fazer cinema. Começa aí, eu que era um dos diretores do Centro de Estudos Cinematográficos, e aí então já tínhamos feito através a Cinemateca, que foi muito importante para a nossa educação de cinema, que onde ele trouxe os maiores clássicos de cinema, né? Do cinema Quem mundial. trouxe? O Centro de Estudos Cinematográficos. O centro trazia Mas essas referências com maravilhosas. apoio do Assis, ou seja, do Chateaubriand. Museu de Arte, nem sempre era ele, né? Na qual já fazia parte Bardi. Esse pessoal que veio, os ingleses e os italianos, foi ele também que custeou? Aí foi Zampari, Ah, que ele já queria fundar a maneira de dizer, ele não fundar, eu acho que depois no final ele afundou a indústria. Há quem diga que de maneira diferente. Mas quando acontece isso, também tem um cara importante, o Rogério Jacob, que veio ter uma participação muito grande no teatro. Começa, e nós, molecada daquela época, ficamos loucos, né? Para fazer cinema. quantos anos? Quantos anos eu tinha? Uns 20 e pouco, sou de 31, peraí.
ser 50 e... A Veracruz apareceu 50 e... cerca de 20 anos. Por aí. Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela. A ideia da Veracruz veio de quem? Foi através, como eu disse, da participação do Henri Jorge Clouzot, trazendo ou dando para nós uma dica de que existia o Cavalcante. Vindo o Cavalcante, houve uma tomada de consciência de que deveríamos fazer o cinema brasileiro ou nacional. Brasileiro é meio difícil. E daí houve o interesse do Franco Zampari, que tinha metalúrgica, Que tinha dinheiro. E que fez a Veracruz, os estúdios da Veracruz, em São Bernardo. Daí começou a história do cinema brasileiro aqui, Em São Paulo. em São Paulo, com um nível melhor que existia. E sempre procurando imitar o cinema americano. Não é que procurando imitar. Nós tentávamos preencher um vazio de filmes brasileiros com o mesmo sentido dos filmes americanos. Nós queríamos tirar a plateia deles, para que depois a gente voltasse a fazer. E quando havia uma ou outra oportunidade, fazer um filme que foram os que mais marcaram, como eu disse, Cangaceiro, Tico-Tico no Fubá, e a invenção do Mazzaropi, que já fazia. Mas ele veio a produzir. Tinha estúdio próprio. Não, depois, ele queria até comprar a Veracruz, em São Bernardo. Mas aí ele fez numa fazenda as coisas dele. Entende? E foi aonde eu bati a papo com todo mundo que nós devíamos seguir a linha do Mazzaropi. Não de fazer filme totalmente caipira. Mas como é que ele chegava fácil no povo? De todo nível e de toda idade. Talvez a simplicidade. Porque era um tema brasileiro, super brasileiro. Entende? As pessoas se viam retratadas nos filmes do Mazzaropi. E mais, é como comédia, como humor bastante gozado, a forma dele, caipira. Autêntica. E aí começou. Depois a briga foi para conseguir exibição. Chegou no final, quando a coisa estava feia, a Columbia Pictures se interessou, porque aí já ela estava pegando o final. Ela queria o filme para continuar exibindo, para cumprir a lei de exibição. Que eram aqueles horários reservados para o filme. Aqueles dias. Dias. Só passava filme brasileiro. Sim, tinha 7 a 10 dias, no mês, que era obrigado a exibir os filmes brasileiros. Essa lei foi feita por algum movimento? Foi pela necessidade de que a gente pudesse ter uma forma de recuperar o que foi gasto na produção e na tentativa de implantar, como não se podia ter. Porque a grande coisa seria se o Brafilme todo teria que ter começado ao inverso, começar a fazer sala de espetáculo. Porque aí ninguém seguraria. Porque não tendo filme nacional, exibia o estrangeiro. Entende? Mas teria um tempo fixo. Maioria americanos, né? Maioria americana. Porém, o que tinha, e dentro do nosso coisa, nós procurávamos trazer filme francês, inglês. E para que a gente tivesse uma educação melhor, de formação melhor, a gente tinha os filmes estrangeiros, que era quase sempre, a gente conseguia ver na Cinemateca, que também foi fundada pelo Museu de Arte, Museu de Arte de São Paulo. Fundada não, deu condição de que ela existisse. Tinha de tudo. E trouxeram os filmes, os maiores clássicos para a gente ver, que foi uma escola terrível, de boa. Porque ali você via os mestres. Porque o cinema americano é standardizado, né? Você vê até hoje na televisão, há
uma preferência de filme policial. Você pega todo canal, é um policial e quase sempre é o mesmo cara, o mesmo roteirista. Então, Brucker, Mayer, sei lá. Já tem experiência. E com isso eles impõem um way of life para nós. E da Europa, o que te marcou? O cinema inglês. Cinema inglês. Putz, adoro, mas não dá para ver mais. Hitchcock veio depois. O Hitchcock foi criado junto com o Cavalcante em documentário. Ah, com o brasileiro. Não, na mesma escola de documentário, na mesma equipe na Inglaterra de fazer documentário. Formado. Era A escola. o Hitchcock participava. Primeiro filme que você lembra, tio Ronaldo? Do Hitchcock. Do Hitchcock não lembro. Se você me perguntasse qual é o primeiro filme que eu vi, você vai cair de costas. Qual? Que foi em 1937, porque meu avô era gerente de um cinema em Poços de Caldas, Curitiba. E para minha mãe ficar livre de mim, meu pai me levava para o cinema, que trabalhava. Então, filmes possíveis de ser vistos normalmente. Eu ficava lá, tinha camarote do velho, né? Quer dizer, às vezes eu lembro, eu assisto aquele filme do italiano, como é que chama? Paraíso, sabe? Cinema Paradiso. Isso. E às vezes eu choro, porque era a minha história. Eu ficava lá Do lado do cutucando meu projecionista. avô. Ficava cutucando meu avô ali. Que do lado. maravilha. É quase a minha história, o Cine Paradiso. E qual o primeiro filme? Sei lá. Que lembra, que se recorda, Não, um filme não. bom. Era mais esses filmes em série. Ah, isso Flash é. Gordon, Areia Negra. Que maravilha. Daí vai, Dick 3. Sei lá, tinha tantos. E a produção do Guarujá? Essa você não me pega. Foi bem, foi Você muito bem. desarmou o Glenn Ford e não quer contar? Tem que contar. Isso aí deixa pra lá. Não vai interessar ninguém. Mas é isso, esse é o cinema. Quando Mas foi? a esposa do Glenn Ford teve filmando consigo. Não, ela veio acompanhando. Ah, veio acompanhando. Ela não era atriz.